Se você clicou nesse vídeo, provavelmente é porque você quer saber quais são os 4 ativos promissores para investidores iniciantes e preguiçosos, né? Você deve ser uma pessoa que não quer ficar ali o dia inteiro, todos os dias, analisando o mercado financeiro, comprando e vendendo ações. Você quer simplesmente investir de pouquinho em pouquinho ali todos os meses e conseguir resultados expressivos no longo prazo. Você eventualmente é uma pessoa jovem que tem um grande horizonte de tempo para poder investir e esses 4 ativos, eles são perfeitos para você. Você não precisa de nada além do que esses 4 ativos para fazer uma carteira com um bom retorno no longo prazo e com um bom ajuste desse retorno ao risco que você está correndo. Você naturalmente vai diversificar o seu portfólio com esses 4 ativos que por si só já são diversificados dentro de si e o risco naturalmente por conta da diversificação vai ser muito menor também. Então eu vou direto ao ponto falar quais são esses 4 ativos. O primeiro deles é o mais óbvio que não pode faltar na carteira de ninguém, que é por exemplo, um CDB de liquidez diária para sua reserva de emergência e também para reserva de oportunidades, né? Basicamente você vai ter lá de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal alocados em um CDB de liquidez diária, por exemplo, de um grande banco ou de um banco que tem uma certa segurança, uma robustez, uma solidez bem interessante para você não correr risco. Esse dinheiro é aquela parcela do seu capital que vai te trazer uma segurança adicional, que vai te trazer essa liquidez no momento que você precisa, seja para alguma eventual necessidade, alguma emergência, seja simplesmente para aproveitar boas oportunidades no mercado financeiro ou no mercado físico, digamos assim, né? Você surgiu ali com a oportunidade de comprar um apartamento num preço barato, a reserva de liquidez pode servir para isso também. Então, você tem lá os seus ativos, vai chegar um determinado mês, um determinado ano, que uma classe de ativo vai subir muito, a outra vai cair muito, você pode usar essa reserva de liquidez para comprar um pouco mais do que caiu, para você comprar na baixa e se beneficiar da valorização seguinte. O segundo ativo que não pode faltar na sua carteira, eu acho que é o IMAB11. O que é o IMAB11? Basicamente é uma forma de você se proteger da inflação que a gente tem aqui no Brasil. E a gente sabe que historicamente a inflação aqui no Brasil não é brincadeira. A gente tem um histórico de hiperinflação aqui no Brasil no final dos anos 1980, ali no início dos 90 também. E ultimamente, por mais que a inflação esteja mais controlada, ela ainda assim costuma assombrar um pouco a gente, né? A gente vai lá no mercado e vê que as coisas estão ficando cada vez mais caras e a gente não entende bem o porquê que isso está acontecendo. Muitas vezes o nosso salário, o nosso patrimônio não aumenta na mesma proporção, então a gente precisa ter ativos que vão se beneficiar de um aumento da inflação e corrigir o nosso poder de compra ao longo do tempo. E aí a gente tem lá no Tesouro Direto, já deve ter ouvido falar, títulos atrelados ao IPCA, que são as NTN-Bs, né? O Tesouro IPCA com vários vencimentos diferentes. Tem aqueles com vencimento mais curto, vencimento mais longo, e aí existe um ativo que é o IMAB, e esse IMAB vai comprar os vencimentos diferentes ali do NTN-B, né, das Bs, que são os tesouros IPCAs, e vão formar uma carteira com vários vencimentos dos tesouros IPCAs. Então é um índice e esse IMAB11 é um ativo, é um ETF que vai comprar esses vencimentos dos tesouros IPCA. Então não é diretamente você comprando um ativo lá no Tesouro Direto, vai ser um contrato que se você segurar até o vencimento você vai receber exatamente aquela rentabilidade. Não, é um ativo negociado na Bolsa de Valores que na medida que as taxas sobem ou descem, o preço desse ativo vai descer ou subir, né? É inversamente proporcional. Mas no longo prazo eles tendem a apresentar uma rentabilidade muito melhor do que o CDI, uma rentabilidade positiva, né, em 100% das janelas acima de 3 anos e mais de 50% das janelas a gente tem uma rentabilidade acima de IPCA mais 5. Então, basicamente é uma ótima alternativa para você proteger o seu poder de compra da inflação ao longo do tempo e compor o seu portfólio trazendo justamente essa segurança, né? Você sempre vai ter um ganho real ali ao longo do tempo e isso é muito importante pensando na valorização, porque de nada adianta você ter uma carteira que rende 10%, só que a inflação foi 10% também. Então, por mais que o seu patrimônio tenha aumentado ali no saldo do banco, da corretora, na verdade você não ficou mais rico por conta disso. Então é sempre importante ter uma rentabilidade acima da inflação. O terceiro ativo que eu separei pra gente falar nesse vídeo é um ativo que vai expor o nosso patrimônio às ações aqui no Brasil. Só que, ao invés de você comprar ações diretamente, você pode comprar uma cesta de ativos que lá dentro desse ativo vai ter várias ações e essas ações no longo prazo vão ter uma certa performance. Por exemplo, a gente tem o índice Bovespa, né, que é o benchmark da bolsa aqui no Brasil, que o objetivo de todos os investidores em ação é superar o Ibovespa. Só que na hora que a gente pega vários estudos, a gente vê que a grande maioria dos investidores e principalmente dos gestores de fundos de investimento em ação, ou seja, investidores profissionais, eles não são capazes de superar o Ibovespa constantemente ao longo do tempo. Então, o Ibovespa se mostra um índice muitas vezes difícil de ser batido se você não tiver
tiver o certo conhecimento necessário para fazer isso. E muitas vezes você não precisa ter o conhecimento para investir em ações e conseguir superar o Ibovespa. Você pode, por exemplo, se você não consegue superar, que tal você simplesmente replicar o Ibovespa e ter uma rentabilidade igual a dele? Você pode fazer isso, por exemplo, comprando o BOVA11 ou o BOVV11, mas existem ativos que vão atrelar o seu capital às ações e que constantemente no longo prazo eles também costumam superar o Ibovespa. E o ativo que eu quero falar aqui é sobre o DIV11. A gente tem, igual tem o Ibovespa, que são as principais ações negociadas no Brasil, a gente tem o IDIV, que é o índice de dividendos, que são as ações mais negociadas e também são boas pagadoras de dividendos. Então o Ibovespa deve ter hoje umas 90 empresas, o IDIV deve ter umas 50 empresas, e aí existe o ETF DIV11 que vai comprar essas ações do IDIV na mesma proporção que elas estão dentro do IDIV. Então, na medida que elas forem pagando os dividendos, o ETF vai reinvestir na própria carteira. Isso traz um benefício tributário, por exemplo, de você pagar o imposto só lá no final, ao invés de você ter que pagar o imposto de um ETF que seria 15% ali mensalmente. Existem também ETFs de dividendos que pagam esse rendimento mensalmente, mas não faz tanto sentido assim do ponto de vista tributário, né? É muito melhor você deixar esse rendimento acumulando ali no preço da cota e deixar para pagar o imposto só lá no final, na hora que você vai resgatar. Então você vai rendendo juros sobre aquele imposto e lá na frente você paga o imposto aqui de 15% no momento do resgate sobre o seu lucro. Mas o ponto aqui é que o DIV11 consistentemente supera o Ibovespa. Então, se você quer expor o seu patrimônio às ações, você com um único ativo vai estar lá diversificado em 50 empresas e você ainda tem uma performance melhor do que o Ibovespa no longo prazo. E antes da gente falar o quarto ativo, eu preciso falar com você sobre o meu primeiro investimento, que é o meu treinamento completo para você sair do zero até o intermediário avançado nos investimentos. Eu vou te dar a mão e vou te mostrar todo o passo a passo de como que você identifica as melhores oportunidades no mercado financeiro, como que você sabe se está na hora de comprar um determinado ativo ou outro, o que faz mais sentido para sua carteira, é renda fixa, renda variável, como que você identifica essa diferença dos investimentos. Tudo isso está aqui no primeiro link da descrição. Meu primeiro investimento, tenho certeza que vai te ajudar. Aproveita esse preço especial que está neste vídeo aqui e depois a gente vai subir o preço também. E aí o quarto ativo então que eu gostaria de falar é o IVVB11, que igual a gente tem o DIV11 que vai expor o nosso capital a ações aqui no Brasil, o IVVB11 é um ativo que vai comprar as mesmas ações que estão dentro do S&P 500 na mesma proporção que elas estão dentro do índice. Então, igual a gente tem o Ibovespa, que é o índice da bolsa aqui no Brasil, o S&P 500 é o índice da bolsa lá dos Estados Unidos. E esse único ativo vai comprar essas 500 empresas, ou seja, um ativo você está diversificado em 500 empresas por um baixo custo e o melhor de tudo, ETFs, no geral, todos esses que eu falei aqui, tem uma baixa taxa de administração. Então, o custo que você tem para fazer aquele investimento também é muito baixo. Então, a gente gosta muito desse tipo de investimento aqui na Stocos, que é a minha consultoria de investimentos, que eu também vou deixar o link aqui na descrição, e a gente gosta de colocar esses ativos na carteira dos clientes justamente por conta disso. No longo prazo, uma carteira diversificada com esses ativos tende a performar muito bem com um risco muito reduzido. E o que é esse risco, né? É a volatilidade do seu patrimônio. Porque se a gente está colocando títulos que, na medida que a taxa de juros varia, o patrimônio varia também, né? O preço do título varia, o que está acontecendo? Quando a bolsa aqui no Brasil cai, o dólar tende a subir. Por quê? Eles andam normalmente inversamente proporcional pelo fato de que a grande parte das movimentações que acontecem na bolsa aqui no Brasil são de investidores institucionais estrangeiros. Então, o que eles fazem é, quando eles precisam comprar bolsa, primeiro eles precisam comprar real. Eles vendem dólar e compram real. Quando vende dólar e compra real, o real aprecia em relação ao dólar, então o real sobe, o dólar cai e eles usam esse real para comprar bolsa. Então é um fluxo de compra na bolsa, a bolsa sobe quando o dólar está caindo. E quando eles vendem bolsa, eles precisam vender o real depois para comprar dólar, então a bolsa cai e o dólar sobe. Então essa diversificação de ativos que são descorrelacionados entre si, que tem uma correlação negativa muitas vezes, traz uma diversificação adicional para a carteira, uma redução do risco. E na hora que você monta uma carteira composta por todos esses ativos que eu estou mencionando aqui, você consegue ao longo do tempo trazer uma rentabilidade muito interessante. E aí os aportes mensais que você vai fazendo naqueles ativos que estão performando pior naquele ano ou que estão num peso menor do que o ideal na sua carteira. Você define o peso ideal e daquele peso ideal você compara. Poxa, o ideal de ter uma B11 na minha carteira, de acordo com os meus objetivos, é, por exemplo, 20%, mas esse mês ele tá 15%. Então o aporte eu vou fazer aqui e vou fazer na aporte até chegar em 20%. Chegou um determinado mês, eu tenho lá 50% em DIV11, por exemplo, se você é uma pessoa mais arrojada, né? E agora o DIV11 está em 60%. O que você pode fazer? Você pode vender um pouco de DIV11 e comprar ali o IVVB11, que caiu naquele mês, por exemplo. Enfim, você vai rebalanceando a carteira ao longo do tempo. Isso tudo com apenas 30 minutos por mês você consegue fazer isso já, tendo
dessa diversificação e trazendo um resultado muito expressivo para o seu patrimônio. Então, se você é um investidor preguiçoso, iniciante, tenho certeza que essa é uma estratégia muito válida para você. 4 ativos que, por si só, no longo prazo, podem te deixar milionário se você tiver a disciplina de investir todos os meses, e quanto mais você investir, mais rápido esse objetivo vai chegar. Se você quiser aprofundar mais nesse tema, o meu primeiro investimento está aqui na descrição. Tamo junto e até a próxima.